Câmara dos Deputados deve votar hoje projeto que combate a adultização nas redes. E você vai ver ainda. A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos pousa no Brasil. E ainda, Maduro mobiliza 4,5 milhões de milicianos em toda a Venezuela contra os Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Você acompanha agora as principais notícias desta quarta, dia 20 de agosto. A Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto que cria proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. A proposta prevê que as plataformas digitais adotem medidas para evitar danos a terceiros. A votação acontece depois da Câmara aprovar a urgência para a tramitação do projeto. A proposta, já aprovada no Senado, prevê que as plataformas digitais adotem o chamado dever de cuidado, princípio jurídico que obriga a adoção de medidas para evitar danos a terceiros e permite a responsabilização por omissão. As empresas de tecnologia, com produtos voltados ou acessados por menores, devem adotar mecanismos para prevenir exposição a conteúdos de exploração sexual, violência física, bullying virtual, assédio, incentivo à automutilação e transtornos de saúde mental, e também deve controlar o acesso a jogos de azar, tabaco, álcool e drogas, além de publicidade enganosa. As plataformas terão que realizar avaliações de risco e disponibilizar ferramentas de controle parental, derrubar imediatamente conteúdos ilegais de abuso sexual infantil, mesmo sem ordem judicial, após notificação, entre outras medidas. O descumprimento das regras poderá gerar advertência com prazo para correção, multa de até 10% do faturamento ou até R$50 milhões por infração, a suspensão temporária das atividades, proibição definitiva de funcionamento no Brasil. E os valores arrecadados irão para o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. E olha, a gente fala agora de um caso de maus-tratos aos animais que chocou todo o país. Um cavalo foi mutilado no interior de São Paulo e uma nova perícia vai apontar se o crime foi cometido quando o animal estava vivo no momento em que sofreu a violência. O caso aconteceu no último sábado no município de Bananal e gerou revolta nas redes sociais. Uma médica veterinária avaliou na terça-feira o bichinho, mas não conseguiu tirar conclusões. O cavalo teria caído por exaustão após ser submetido a um percurso de 15 quilômetros. O homem, então, começou a mutilação do animal, amputando as duas patas com o auxílio de um facão. Ele ainda desferiu diversos golpes de faca na região do abdômen. O autor da violência disse que estava embriagado no momento da ação e justificou que a intenção era de facilitar o lançamento do cadáver ribanceira abaixo, já que era uma área de difícil acesso. A equipe da Polícia Militar Ambiental qualificou formalmente o infrator e constatou a prática de maus-tratos com agravante de morte. A Lei de Crimes Ambientais prevê pena de até 1 ano de prisão por maus-tratos aos animais. E olha, é difícil de falar sobre esse assunto e mexe mesmo com a gente, porque infelizmente esse caso não é exceção. A violência contra animais no Brasil atingiu um nível inaceitável. Em todo o país, casos de maus-tratos circulam nas redes sociais todos os dias. Choca a população, provocando uma indignação coletiva e não é para menos. De acordo com dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, as denúncias de maus-tratos aumentaram 15,6% entre 2020 e 2021, chegando a mais de 16 mil casos. Dados mais recentes, divulgados em março, mostram que só no Rio de Janeiro, apenas nos primeiros meses deste ano, foram registrados quase 10 mil denúncias.
Mas por que os animais ainda são vistos com desprezo por tantas pessoas que não temem ser punidas? Vamos entender melhor esse assunto que até causa uma indignação, revira nosso estômago, com o Tiago Correia, advogado especialista em direito animal. Tiago, bom dia. Na medida do possível, né? Muito obrigada por falar conosco sobre esse assunto. Eu que agradeço, né? Bom dia. Infelizmente, nos dias de hoje a gente pega notícias como essas, né? De maus tratos com animais, e isso é de indignar realmente. Esses infratores, eles na verdade, não só questão de pena, de prisão, né? Que tem, na verdade, a detenção até 1 ano, mas ela pode ser agravada em caso de violência também quanto a cães e gatos, né? Então isso acaba gerando um aumento da pena também. E, além disso, eles podem ser penalizados com multa, né? E podem ser proibidos também de ficar ter convívio com esses animais, podem perder a guarda desses animais, né? Então, eu acho que as penas são brandas ainda, porque precisaria ter uma pena maior para evitar esses tipos de crimes, né? Eu ia focar exatamente nesse ponto, que é a penalização, né? É até 1 ano de detenção, Tiago. É muito pouco, né? A gente está falando de vida, é um animal, mas ele é vida também. Na sua análise, não deveria ser equiparado a, por exemplo, assassinar uma pessoa? Na verdade, tem casos e casos, né? Eu acho que é uma vida, é um animal, geralmente é um animal indefeso, né? Próximo, perto do ser humano, e a gente tem que realmente aumentar essas penas para evitar esse tipo de abuso, de crime, de violência, né? Já tem um agravamento em caso de abuso de violência contra cães e gatos. E esse aumento de pena ela vai para reclusão de 2 a 5 anos. Né? E a pena para esse tipo de crime que foi cometido é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, eu acho que se adequar a cães e gatos, porque dependendo também, às vezes é um cavalo de raça, tem um valor maior também, e então essa multa acaba sendo aumentada também, dependendo do valor do animal também, porque tem animais de raça que eles têm um valor estimado muito maior também. Nesse caso, há alguma diferença entre maus tratos e crueldade? Então, maus tratos, né, e crueldade realmente tem diferença, sim, né, porque maus tratos é você deixar o animal sem alimento, no caso de cães, gatos, né, e por muito tempo, que pode trazer aí uma consequência mais grave para o animal. Agora, essa crueldade, né, é muito maior, né, mas que nem isso que aconteceu com esse cavalo, né, de cortar as patas do cavalo, o sofrimento causado é absurdo. O autor desse crime bárbaro, ele contra o cavalo, né? Ele alegou ter ingerido bebida alcoólica, por isso não estava ciente do que ele estava fazendo. Esse argumento pode diminuir aí a gravidade do crime, talvez a penalização? Pode trazer uma atenuante para ele, né? Desde que fique comprovado realmente o estado de embriaguez dele, né? No sentido de defesa, que ele não sabia o que estava fazendo, né? Mas é bem complicado essa situação aí. Tiago, para a gente encerrar a entrevista, Tiago Correia, nós estamos falando com ele, advogado especialista em direito animal. Eu gostaria que você fizesse um alerta,
trouxesse mesmo para quem está nos acompanhando, que se virem, se presenciarem qualquer crueldade, identificarem, suspeitarem de que alguém está cometendo maus tratos contra algum animal, que fizessem a denúncia, né? E por quais canais também? Na verdade, a gente tem algumas entidades, né, como a Polícia Ambiental, tem as secretarias municipais, estaduais, tem o IBAMA, né, dependendo da situação, ou a própria polícia também, né, porque quando você chega até a polícia também costuma encaminhar a pessoa para o local certo, passar o telefone correto, né, e fazer essa denúncia. Procurem filmar a situação para já utilizar como prova contra aquele agressor, porque senão às vezes fica a palavra do agressor contra a palavra de outra pessoa, não tem provas e muitas vezes esse agressor ele acaba sendo inocentado por falta de provas. Então, quanto mais provas tiver, hoje em dia todo mundo tem celular com câmera, é importante gravar esse tipo de situação e passar para as autoridades competentes. No caso desse crime específico do animal, do cavalo, aliás, uma pessoa conseguiu, né, presenciar, filmou essa violência. A testemunha que fizer, então, uso do seu aparelho celular, gravar, como você disse, tirar foto, fazer filmagens, ela não será envolvida no caso? Não há esse risco? Não, a testemunha ela pode sim contribuir para a justiça com o depoimento dela. O depoimento da testemunha é fundamental, né? Mas quando a gente tem provas como filmagens, ajuda muito, né, nesse tipo de avaliação e apuração desses tipos de crimes. Olha, Tiago Correia, advogado, especialista em direito animal, te agradeço muito pela contribuição aqui conosco na edição desta quarta-feira, né? Todo mundo falando sobre esse assunto nas redes sociais também, muita gente comovida, né? Revoltada de fato, porque não é para menos. Olha, muito obrigada mais uma vez, um ótimo dia para você, né? Na medida do possível, claro, diante desses absurdos, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Sem dúvida, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada, igualmente. E olha, agora mudando de assunto, uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e seguiu para São Paulo. O avião, sem identificação, pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com autorização do Ministério da Defesa. Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 5 da tarde desta terça. O Boeing C-32B chegou à capital gaúcha, vindo de San Juan, em Porto Rico, e decolou às 7:50 da noite, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Na segunda-feira, o avião sem identificação saiu de uma base aérea de Nova Jersey, com destino a Tampa, na Flórida. Ainda no mesmo dia, seguiu para San Juan, antes de pousar em Porto Alegre. A Fraport confirmou que a aeronave é da Força Aérea dos Estados Unidos, mas não informou qual o motivo do pouso em Porto Alegre. Já a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, confirmou o pouso da aeronave na cidade com autorização do Ministério da Defesa. De acordo com sites oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, o C-32 é uma versão militar do Boeing 757-200, configurado para transportar autoridades norte-americanas, como o presidente, o vice-presidente, membros do gabinete e líderes militares, com capacidade para 45 passageiros e alcance de até 5.500 milhas, náuticas sem reabastecimento. A aeronave é equipada com sistemas avançados de comunicação e segurança.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de ameaças dos Estados Unidos, que aumentou a recompensa por informações que levarem à captura do líder venezuelano. E lançaram ainda uma operação antidrogas com militares no Caribe. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos no país. Ele justificou a medida como uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Washington aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançaram uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. Mais de 4 milhões e 500 mil milicianos em todo o território nacional, milícias preparadas, ativas e armadas. A milícia, que segundo dados oficiais é composta por cerca de 5 milhões de reservistas, foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez. Mais tarde passou a fazer parte de um dos 5 componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. Maduro pediu às bases políticas de seu governo que avançassem na formação de milícias camponesas e operárias em todas as fábricas. Fuzis e mísseis para a Força Camponesa, para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela. Maduro é acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ligações com o narcotráfico. E veja a seguir, veranico chega hoje e eleva as temperaturas em partes do país. E agora vamos ver o tempo. Falando nisso, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, 20 graus por lá. Olha que céu bonito. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. Israel aprovou a convocação de 60 mil reservistas para tomar a cidade de Gaza. O plano gera o temor de mais mortes e fome no território devastado por quase 2 anos de bombardeios israelenses. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, aprovou o plano para conquistar a cidade de Gaza e ordenou a convocação de 60 mil reservistas. Enquanto isso, os mediadores continuam aguardando a resposta do governo do país a uma nova proposta de trégua no território palestino devastado. O Gabinete de Segurança, comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, autorizou no início do mês um plano para a tomada militar da cidade e dos campos de deslocados adjacentes, assim como para assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o movimento islamista palestino Hamas. Os reféns foram sequestrados no ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023. Desde então, a ofensiva israelense de retaliação provocou dezenas de milhares de mortes e um desastre humanitário denunciado pela comunidade internacional. Em 22 meses de guerra, o exército israelense tomou quase 75% da faixa de Gaza. Nos últimos dias, o país intensificou os ataques aéreos e operações terrestres na cidade de Gaza e nos campos de deslocados próximos, considerados os últimos redutos do Hamas. O exército israelense afirmou que suas forças atuam na área para desmantelar as capacidades militares do grupo islamista. O debate comercial entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo na Organização Mundial do Comércio. Washington aceitou negociar com o governo brasileiro as tarifas extras impostas pela decisão de Donald Trump. E olha, pela primeira vez, a América do Sul é sede da competição mundial de ginástica rítmica. O Mundial começou hoje no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Quem recebe os 5 dias da 41ª edição do Mundial de Ginástica Rítmica é o Rio de Janeiro. E o palco é a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, que vai reunir mais de 300 atletas de 78 países. Serão 5 provas individuais, 3 de conjunto e uma série mista. As classificatórias individuais acontecem na quarta-feira e também na quinta.
Já as disputas do conjunto estão marcadas para sábado e domingo. O Brasil será representado por uma equipe que une juventude e experiência. No comando está a capitã Maria Eduarda Aracaki, de 22 anos, dona de 2 participações olímpicas, em Tóquio 2020 e Paris 2024. Ao lado dela, a amazonense Maria Paula Caminha, de apenas 16 anos, que disputa pela primeira vez a versão adulta da competição. Completando o time, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio, que também dão corpo e identidade ao conjunto com suas experiências no esporte. O conjunto é treinado por Camila Ferezin, ex-ginasta que levou o Brasil ao 8º lugar nos Jogos de Sydney, em 2000. Desde que assumiu a seleção em 2011, ela transformou o país de 26º lugar no ranking mundial para a elite da modalidade, alcançando o top 6. No tablado, as brasileiras também vão brilhar pelo figurino. Os colãs são produzidos artesanalmente, com mais de 20 mil predarias aplicadas uma a uma. Chegam a pesar mais de 1 quilo e transformam o uniforme em pura expressão artística. E para completar o espetáculo, a trilha da série mista traz um clássico brasileiro, Evidências, além das músicas O Que É, Aquarela do Brasil, Come to Brasil e Samba do Brasil. Com técnica, emoção e música, as ginásticas pretendem encantar e encher o Brasil ainda mais de orgulho. E o veranico começa nesta quarta e deve levar as temperaturas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. A tendência é que o calor fora de época se prolongue até o início da próxima semana. O terceiro veranico do ano registra temperaturas acima da média para o período, por mais de 4 dias. Em São Paulo, apesar da previsão de pancadas de chuva, a temperatura deve atingir 33 graus até o final de semana. O estado de São Paulo já deve ter calor, com elevação de temperatura significativa em todas as regiões. Há previsão de pancadas de chuva pontuais, mas com predomínio de sol. O calorão está previsto para durar horas contadas. Já no domingo, uma mudança na direção dos ventos vai provocar uma queda brusca nas temperaturas. Ainda na região sudeste, o Rio de Janeiro deve ter altas variações de temperatura em um mesmo dia. Nesta quarta, a máxima pode chegar a 31 graus. O padrão se mantém até sábado, com máximas acima dos 30 graus. No centro-oeste, os termômetros também devem ficar acima dos 30 graus em alguns estados, com destaque para Cuiabá, em que a máxima pode chegar a 39 graus até o sábado. Assim como em São Paulo, a temperatura cai consideravelmente no domingo, com máxima prevista para 25 graus. Já em Goiás, as temperaturas devem continuar nas alturas todos os dias desta semana, com máximas de até 35 graus. Enquanto o calor ganha força no interior do país, a região sul deve viver um cenário bem diferente, com chuva e ventania em diversas cidades. A formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai trouxe instabilidade para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O INMET emitiu avisos para rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km por hora na serra e no litoral desses estados. E falando em calorão, nós vamos conhecer agora uma cidade de Pernambuco. Localizada no sertão de Pernambuco, Petrolândia é uma cidade com uma história singular, marcada pela transformação após a construção da usina hidrelétrica de Itaparica. A criação da usina em 1988 para gerar energia para Pernambuco, Bahia e Alagoas causou a inundação da antiga cidade, deslocando seus habitantes para a nova Petrolândia. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo de Petrolândia, interior de Pernambuco. Neste momento, 25 graus, olha que céu bonito. E olha, nós encerramos esta edição depois de conhecer um pedacinho do nosso país. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até mais.